Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo aqui no meu canal Mestre Coruja Tarô. Eu me chamo Eros. Eu vou pedir para que você que ainda não se inscreveu no canal se inscreva, pois isso vai ser um ótimo incentivo para que eu continue trazendo aqui mais materiais digitais para vocês, que são os meus vídeos, tá bom? Agora vou fazer uma previsão que ela já está aí na fila há algum tempo, né? Desde que houve a despedida do técnico antigo do Botafogo, que agora está no Fortaleza, eu devo fazer vídeo também, o Renato Paiva, se não me engano é este nome. E o David Ancelotti, que é o filho do Ancelotti, ele está como técnico do Botafogo aí, já realizou 4 jogos, né? Com o Botafogo, no qual ele conseguiu de 12 pontos, pegou 8. Então vocês consideram isso um bom histórico, né? Qual que é a sua expectativa como torcedor do Botafogo? Então eu gostaria que você comentasse aí, tá? Eu vou fazer aqui algumas perguntas, separei aqui as cartas para conseguir trazer uma resposta para vocês de como vai ser aí o andamento, o desempenho do David Ancelotti como técnico do Botafogo, tá? No momento que esse vídeo está sendo gravado, no final de julho, o Botafogo ele teve vitória contra o time do Sport do Vasco da Gama, inclusive essa previsão do Vasco da Gama foi acertada, tá aqui no meu canal, e ele empatou com o Corinthians, que foi o último jogo agora, e contra o Vitória, né? Então, como eu havia falado, são 8 pontos, 2 vitórias e 2 empates, né? Me parece também que essa é a primeira experiência do David Ancelotti como técnico, tá? Então, caso ele tenha sido já de algum outro time, o técnico oficial, vocês podem me informar, porque eu não achei essa informação. Eu procurei, mas não tive nenhuma informação confiável de que ele já tinha atuado como técnico em algum outro time, né? Então vamos lá. Primeiro eu vou perguntar qual que é a expectativa do próprio David Ancelotti como técnico aqui do Botafogo. Tá bom? Tirar um arcano maior e um menor. Vamos lá. Qual a expectativa do David Ancelotti como técnico do Botafogo? Qual que é a expectativa do David Ancelotti como técnico do Botafogo? Por favor, tarô. Ó, dependurado. Vamos lá. Qual que é a expectativa do David Ancelotti como técnico do Botafogo? Rainha de Copas. Ok, eu vou continuar e depois eu explico, tá, as respostas. Vamos agora, qual que é a expectativa dos torcedores do Botafogo com o David Ancelotti? Qual a expectativa dos torcedores do Botafogo com o técnico David Ancelotti? Olha, carro. Carro para ir em frente, né, pessoal? Vamos lá, qual a expectativa dos torcedores do Botafogo com o técnico David Ancelotti? Qual a expectativa dos torcedores do Botafogo com o técnico David Ancelotti? 3 de copas. Estou conseguindo aqui já captar. Vamos lá. O David Ancelotti vai fazer um bom aí desempenho com o Botafogo? O David Ancelotti vai fazer um bom desempenho com o Botafogo? O mundo. O David Ancelotti vai fazer um bom desempenho com o Botafogo? O David Ancelotti vai fazer um bom desempenho com o Botafogo? Rei de paus, gente. Forte combinação, hein? Vamos lá, já sei. O David Ancelotti ele vai conseguir algum título para o Botafogo? O David Ancelotti vai conseguir algum título para o Botafogo? Tira a primeira, não tira. Tira a primeira, não tira. Vou tirar. Roda da Fortuna. Vamos lá. O David Ancelotti vai tirar, foca a energia. Ele vai conseguir algum título com o Botafogo? Ele vai conseguir tirar algum título para o Botafogo? Vamos lá. Pajem de espadas. Ok. Vamos então. A expectativa do próprio técnico, tá?
aqui tem uma questão com essa rainha de copas da raiz do Botafogo. O Botafogo como um time que tem uma história a ser honrada, tá? E eu vejo aqui com esse dependurado que tem de certa forma ele tem uma fé para que ele renove a sua trajetória como profissional, né? É dele com ele mesmo, né? E nada melhor do que um time que tenha uma história, um time que ele vai conseguir aí trazer uma nutrição, né? Rainha de Copas é uma carta de nutrição. E eu vejo até também que é uma forma até mesmo dele continuar próximo ao pai, né? Que a gente vê aqui que tem uma figura maternal. Então, embora o Carlo Ancelotti seja um homem, pode ser sim que para o filho dele ele seja como uma rainha de copas, tá, pessoal? É bem importante mencionar isso, tá? Aqui a gente trata de arquétipos. Uma mulher pode ser rei, um homem pode ser rainha. Em relação ao filho do Ancelotti, então, eu acho que sim, ele tem aqui uma expectativa de continuar crescendo, tá? E de certa forma, não é não é ficar tipo às custas da imagem do pai que está aqui no Brasil também, mas ver o quanto isso pode trazer de uma mudança de perspectiva, né? Porque o Brasil tem história no futebol também, gente. Pode não ser como o futebol da Europa, mas assim, quem fora da Europa é o maior time do mundo e exporta os melhores jogadores? É o Brasil, entendeu? Então, assim, não tem dúvidas. Então eu vejo assim que ele tá aqui buscando ter a solução, sabe, do problema dele e trazer também a solução para o Botafogo, né, do que ele vinha enfrentando, que é querer um desempenho maior e melhor. E é justamente a expectativa dos torcedores do Botafogo tá lá em cima, tá? Então, assim, vocês querem que o Botafogo ele passe o trator em cima dos adversários, tá? Porque o carro com 3 de copas é isso, vocês têm as melhores expectativas possíveis, vocês querem brindar com os amigos, os resultados do Botafogo, vocês têm confiança que o time é um time de alto desempenho, um time com jogadores comprometidos, com jogadores confiáveis e confiantes, né? Então o carro com 3 de copas mostra que os torcedores do Botafogo têm muita fé, têm uma grande confiança de que o desempenho do David Ancelotti no time seja muito positivo, seja muito bom e traga aí os seus louros, tá? Agora, o desempenho, né? O David Ancelotti vai conseguir um bom desempenho com o Botafogo? Gente, com certeza. Mundo com rei de paus. Dependendo do que ele fizer aqui com o Botafogo, ele vai conseguir ter aí uma projeção internacional maior ainda. Ele se coroando, ele conseguindo aí trazer... Que o Botafogo ele conseguiu muito holofote, querendo ou não, naquela vitória, né, contra o PSG. Foi uma coisa que foi extremamente noticiada, né? E eu vejo assim que tem tudo para ter um bom desempenho sim. Aqui não tem possibilidade de não ter, de verdade. Que eu vejo com essas duas cartas praticamente desenhando o mundo, um ciclo se encerrando positivamente, tá? Então eu vejo que ele quer. Se o Botafogo tá passando aí por uma fase de reformulação, tá? Eu não sou torcedor de nenhum time. Eu vejo algumas notícias que as pessoas às vezes me mandam, outras que aparecem para mim. Que o Botafogo recentemente, nos últimos semestres, dizendo dessa forma, tem passado por uma reformulação. Então parece que o David Ancelotti ele vem aqui para finalizar essa reformulação de uma trajetória para justamente reposicionar o Botafogo como um time a ser reverenciado, né? Ficou bonito, hein? Agora, quanto a título, muita atenção nesta hora, tá? Roda da Fortuna com página de espadas. Tudo é possível, tá? Eu não diria que venha títulos no plural, tá? Mas eu acho que pode sim, ainda mais devido toda aquela leitura positiva, que tenha sim caminhos para que isso ocorra.
mas obviamente são coisas que estão no destino. E o Pajem de Espadas, ele não é um rei de paus, tá, pessoal? Bem importante mencionar isso. O Pajem de Espadas mostra muita pretensão, mas não realização, tá? Então, pretensão aí de conquistar títulos tem. Vai depender, às vezes, da sorte também, né? Eu não sei dizer se esse último título que ele conseguiu no Brasileirão foi na sorte. Eu vi muita gente comentando que ele quase perdeu, tá? Você, como torcedor, você pode aí me situar melhor, né? Se o Botafogo chegou a algum momento quase perdeu o título que no início era garantido e depois começou a vaquejar, dizendo assim. Então eu vejo que tem possibilidade, mas eu não vejo garantia porque a roda da fortuna roda gira, tá? A roda é assim, ela é instável, ela é instável. Eu vou até, que eu tava pensando em ver aqui o outro. Eu vou ver qual que é essa outra carta aqui, vocês lembram que tava assim, ó? Vamos ver, ó. Temperança. Tem possibilidade, mas não é garantido também, né? Então, pelo visto aqui não ia mudar muito, né? A diferença é que a temperança ela tem um pouco mais de estabilidade, ela tem um pouco mais de maturidade, né? A roda da fortuna ela é mais vapt-vupt, né? Tipo, você tem uma oportunidade, você tem que agarrar ela, porque ela não vai voltar tão cedo, né? A roda da fortuna é uma carta muito de imediatismo, né? E o Pajem de Espadas também. Então são duas cartas muito rápidas que se ele tiver a oportunidade de pegar um título, seja título carioca lá do estado, seja título nacional, do continente, não importa, tá? Tem que ir na cara e na coragem. Se você não tem os recursos, você finge que tem e vai. É uma coisa bem assim, entende? Porque o Pajem de Espadas é uma carta de atrevimento. Então, o que eu vejo aqui? Vamos recapitular aqui, o que foi uma coisa que eu acompanhei recentemente. Por que o Botafogo não conseguiu ir em frente no Mundial de Clubes, mesmo com um time muito capacitado? Porque ele não teve atrevimento contra o time que eliminou ele, o Palmeiras. Vocês conseguem entender? Então, se o Botafogo conseguir, mesmo quando ele tiver um time grande, alguma situação muito maior do que ele, mesmo assim tiver coragem, pode vir títulos muito preciosos, tá? Porque a roda da fortuna pensa, a fortuna, né? Então, é aquilo, mesmo que aquela coisa do Davi contra o Golias, sabe? Mesmo que você tenha um Golias na sua frente, você vai na cara e na coragem. Eu vejo que dessa forma o Botafogo pode conseguir aí ter títulos no plural, né, de uma forma muito bonita. Então, no geral, eu vejo que a trajetória do David Ancelotti tende a ser positiva. O que eu sinto de alertar aqui é que você, torcedor do Botafogo, suas expectativas estão altíssimas. Então, quanto maior a expectativa, maior a frustração. Então, tome cuidado com isso, tá? Né? Tome cuidado com isso. Eu vejo que a gente vê aqui, ó, figuras, né, de realeza, rainha e rei para o David Ancelotti. Então, eu vejo que ele tem estrutura, ele tem bagagem, tá, para conduzir o Botafogo aí, né, de uma boa forma. Então, como a gente agora já tem um resultado aí de 4 jogos, você como torcedor pode me falar. Você acha que esses 8 pontos de 12 que foram disputados tá bom, que podia ser melhor, entende? O que você acha? Comenta aí o que você acha, tá? Então agora tá aqui finalizando a minha previsão sobre o David Ancelotti. Eu devo fazer sobre o antigo técnico do Botafogo agora no Fortaleza, tá? Pois eu acho que isso também vai ser muito importante aqui. Tá bom, pessoal? Muito obrigado então por assistir o vídeo até aqui e até a próxima.